Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Hoje no nosso programa nós vamos falar da Comissão Auxiliar de Fiscalização, a CAF. O que é a CAF e quais são as suas atribuições? É o que você vai saber a partir de agora aqui no nosso programa. Eu convido aqui o engenheiro florestal, o Fernando Mancilha, ele que vai falar um pouquinho mais do que significa a CAF, quais são, os seus trabalhos desenvolvidos na cidade ou também na região. E o Fernando ele é formado pela Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, E, Fernando, quais são as atribuições da CAF? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo tem seus representantes em várias cidades e municípios. Aqui no caso de Limeira, a unidade abrange vários municípios. A fiscalização do CREA é em função das atividades da engenharia, seja civil, mecânica, elétrica, agronomia, florestal, ambiental e outras, fazendo com que os profissionais e a população tenham um entendimento bom e um cumprimento da legislação junto aos entes, seja municipal, prefeitura, estadual, secretarias, outras, ou federação, seja IBAMA, DNPM. Para isso, o CREA mantém um quadro de fiscais em cada unidade. Esses fiscais são funcionários do CREA que estarão atuando na fiscalização das obras, toda a atividade desses profissionais, havendo um problema em que incorrem perigos ou erros que provocassem um acidente, no caso de queda de árvores, queda de muito comum as marquises que constantemente saem nos noticiários, o CREA, ao fiscalizar, se tem ART. O que é ART? Anotação de Responsabilidade Técnica. É um documento que o engenheiro emite com o contratante. É um contrato no qual especificada está a área, a função e descrição da obra e trará uma segurança legal ao profissional, ao contratante e ao município, prefeitura, estado ou federação. Feito isso, o fiscal, na sua rotina, estará visitando obras, seja caráter normal, uma fiscalização, uma visitação normal, ou através de denúncia. A denúncia é feita pela população quando vê algum erro, algum possível erro. Comunicando ao CREA do município, o fiscal se deslocará a essa obra e verá se está correta ou não. Basicamente é isso. Legal. E cada região que tem uma unidade do CREA tem essa CAF, que é essa Comissão de Fiscalização? Toda unidade do CREA tem a CAF. Toda unidade do CREA tem os fiscais. Tem um corpo administrativo, gerencial, que facilita a vida dos engenheiros e da população para o caso ser necessário. Fernando, é até interessante você falar em relação à recolha da RT, E a gente percebe que muitas pessoas estão fazendo serviços aí em suas casas e muitas vezes contratam pedreiros, E não recolhem absolutamente nada. Isso incorre num erro e num problema futuramente? Normalmente é falta de conhecimento. A RT é um contrato, tem validade de contrato. Paga-se em função do valor da obra, paga-se a taxa e a RT tem uma validade. Essa validade será para discernir eventuais erros, corrigir esses erros ou discernir dúvidas na execução da obra, ajuda a população para resolver qualquer possível má interpretação. Mas é necessário. É muito bom
é uma legalidade necessária. Aqui a gente percebeu que no início da nossa conversa você falou de várias áreas, né? Exatamente com o objetivo de que cada profissional atenda uma área específica. Exatamente, o engenheiro elétrico, o agrônomo, o mecânico, o ambiental, o florestal, todas as engenharias, tecnólogos ou técnicos têm a sua representatividade legal junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Por exemplo, sempre que ocorre algum tipo de incidente ou que se fala na atuação do CREA, muitas vezes as pessoas lembram de uma obra, né? Uma obra física. Caiu um viaduto, caiu uma casa, um prédio, né? Mas muitas vezes pode ter ocorrido um problema de incêndio, né? Que aí entra a questão elétrica. Elétrica principalmente, né? Ou até o incêndio rural, que muitas vezes não é cogitado, queda de árvores. No caso da ambiental, por exemplo, uma devastação de área, um crime ambiental, isso estaria incutido dentro desse tipo de fiscalização? Todo procedimento legal, todo procedimento de licenciamento junto à prefeitura ou ao Estado necessita um responsável técnico. Esse responsável técnico seria florestal, agrônomo, ambiental, né? Químico, aqui em Limeira temos as indústrias da bijuteria e muito necessário o técnico ou o engenheiro químico. Isso é necessário para cumprir a legislação ambiental, né? É bom, é necessário e é a segurança para a população nos seus direitos a um empreendimento. Legal. Você é um engenheiro florestal. E aqui nessa região, acho que são poucas áreas, né, de floresta, né? E como que é desenvolvido na prática o seu trabalho nesse momento? Basicamente, eu só moro em Limeira, né? Fiz pouquíssimos trabalhos aqui no município. Eu me dedico há muitos anos à perícia judicial no âmbito florestal, né? Basicamente já há mais de 28 anos, no estado todo e em outros estados, mas eu sou perito judicial na minha área, com as minhas atribuições. Quero agradecer a sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. José Luiz Gazotti, que é engenheiro civil, está aqui ao meu lado e dentro da comissão ele tem a responsabilidade de cuidar da área civil na cidade. Gazotti, como que é desenvolvido esse trabalho? Bom, a comissão ela se reúne periodicamente para analisar os casos que ocorrem, ou de diligência, ou de fiscalização, ou de denúncia. Como hoje, por exemplo, estivemos reunidos para discutir um processo de uma denúncia anônima, né? Isso é feito basicamente através da fiscalização do CREA que está na rua, traz os processos para a comissão analisar, né? E isso é decidido, analisado dentro do colegiado, né? Embora a comissão seja formada por profissionais das diversas áreas, mas a decisão é sempre colegiada. Certo. Por exemplo, quando a gente se recorda de uma denúncia na área da construção civil, a gente sempre lembra de megas obras, né? De obras gigantescas, né? Prédios, viadutos, enfim. Mas também existem denúncias assim, imóveis pequenos, por exemplo? Tem até de pequenas atividades. Nós tivemos um caso aí recentemente de uma denúncia de um profissional que não é habilitado, não é da área da construção civil, da área tecnológica, e fazendo propaganda de que ele faz atividade nessa área, né? Que caracterizaria assim, entre aspas, ainda não chegamos à conclusão, que é o exercício ilegal da profissão, né? Então ocorre, é uma denúncia pequena, mas ocorre, um anúncio numa revista e está lá dizendo que ele faz loteamento. Ele não pode colocar daquele jeito, provavelmente por inexperiência, por não conhecimento da regra da lei. O que a gente faz? Ela fala, meu filho, você não pode fazer assim, não pode. Aí a pessoa acaba se enquadrando, né? Quer dizer, não é aquele exercício ilegal, fez um prédio sem ser engenheiro, fez uma máquina sem ser engenheiro mecânico e tal. E ainda acontece muito, porque antigamente, né, a gente se recorda que as pessoas rascunhavam, né, e falavam, eu quero que o pedreiro desenvolva, né, essa planta aqui para mim. E hoje, né, evidentemente, tem que ter um profissional para assinar, né, esse trabalho, esse projeto. Ainda existe algumas pessoas que ainda insistem em fazer esse tipo de atividade? Existe essa atividade, principalmente nas residências menores,
né, naquela residência unifamiliar, onde reúne ali o pai, a mãe, os filhos, faz uma composição orçamentária para poder fazer, ainda existe, né? Infelizmente, nós ainda não temos na nossa área, estou falando pela área da engenharia civil, o que tem, por exemplo, no direito, que é uma atividade paga pelo Estado para atender aquele que não tem capacidade econômica para contratar esse profissional. Sim. Né? Uhum. Na área da advocacia, do direito, existe isso. Né? Infelizmente, na nossa área ainda não tem, como deveria existir. Né? A engenharia comunitária, a engenharia jurídica, como é que pode chamar isso, para dar justamente a atenção técnica para esse tipo de atividade que é normal ocorrendo. Seria um suporte, né, para essas pessoas que não têm condições de contratar um profissional. Exatamente. Logo que eu me formei, a Prefeitura de Limeira, através do antigo SPLAN, Escritório de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Limeira, fez um trabalho desse. Eu era recém-formado, nós íamos na periferia da cidade, acompanhado por um engenheiro já mais experiente, prestar serviço para essas pessoas que estavam fazendo um trabalho de mutirão, ou a própria pessoa estava lá desenvolvendo lá a casinha dele. E nós fazíamos isso, recolhíamos a RT, fazíamos o projeto, aprovávamos e dávamos assistência na construção. Felizmente o projeto terminou e não se deu mais sequência nisso. A questão da RT, a gente sabe que, né, basta dar uma volta na cidade aí que a gente vai encontrar sempre um montinho de areia, né, um montinho de terra, um montinho de lajota, telha, né, que é sinal de que alguém está fazendo alguma reforminha, uma ampliação na casa. Esse tipo de obra mais simples, também se tem a obrigação da recolha da RT? Veja bem, toda atividade em que é necessária a presença do técnico, é preciso que exista o técnico, portanto, é preciso que exista esse recolhimento, essa formatação de uma anotação de responsabilidade técnica. Você vai simplesmente tirar o reboco de uma parede da sua casa, rebocar de novo. Existe a necessidade da presença do técnico? Não, não tem. Né? Agora, você vai tirar uma parede lá da sua casa. É necessária a presença do técnico? Se ela for uma parede estrutural que pode levar ao colapso da estrutura como um todo, é necessária a presença do técnico, embora seja uma pequena parede. Então, essa diferenciação se faz assim. É necessária a presença do técnico? Se for, é necessário que ele esteja presente e que ele faça a competente ART. E a ART é correspondente a quanto do valor da obra? Ela tem valor fixo. Né? Ela tem valor fixo. Ela tem um valor mínimo e ela tem um valor máximo em função do valor do contrato da obra. Legal. E agora, mudando um pouquinho de assunto, você continua na política? Como é que está a sua vida, Gazotti? Na verdade, eu sou filiado ao PSDB, né, e já tive uma incursão política até que um pouco maior na cidade de Limeira, mas na atividade política eu estou praticamente afastado, cuidando das minhas atividades técnicas, estou trabalhando demais, não dá tempo nem de fazer isso. Mas ainda continuo filiado ao partido e dando uma mãozinha para o pessoal lá. Para o ano que vem, o PSDB deve lançar candidato próprio, deve fazer alguma aliança? Como é que está? A executiva estadual do partido já estabeleceu, através de uma normativa, da necessidade do partido lançar candidato. Né? Uhum. Mas isso também, política, a gente sabe como é que funciona. Né? Às vezes é necessário se fazer uma aliança em função da própria comunidade, né? E atendendo às necessidades daquele local. Então, ainda não tá decidido, mas inicialmente é que tenha candidato. Legal, obrigado pela presença aqui e até uma próxima. Eu que agradeço. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças, às 19h30, com reprise aos sábados, às 16 horas. E nos vemos lá.
O CREA São Paulo está apoiando publicamente a campanha 10 Medidas contra a Corrupção. Criado pelo Ministério Público Federal, este movimento quer transformar em projeto de lei 10 propostas de combate à corrupção e colocar um ponto final nessa prática que tanto prejudica o Brasil. Participe! Imprima sua ficha de assinaturas no site www.10medidas.mpf.mp.br. Depois de preenchida, encaminhe a ficha assinada pelo correio. Você também pode enviá-la para qualquer unidade do CREA São Paulo. Vamos juntos mudar a cara e os rumos do nosso país. Agora chegou a sua vez de ajudar a acabar com a corrupção nesse país. A sua participação é muito simples. Nós temos que coletar 1,5 milhão de assinaturas para que nós possamos levar até o Congresso Nacional 10 medidas para acabar com a corrupção. Nos ajude nessa campanha coletando assinaturas. Para que possam assinar, deverão ser eleitores. Peço a cooperação de todos vocês nessa campanha que é de todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço muito especialmente o apoio que o CREA está dando para essa campanha contra a corrupção. E eu quero dizer para você, se você é engenheiro, se você não aguenta mais o custo Brasil, os custos decorrentes da corrupção, se você entende que a corrupção é um mal do qual nós devemos nos livrar, eu queria te convidar para aderir a essa campanha, para imprimir uma ficha de coleta de assinaturas e para colher assinaturas e encaminhar para o Ministério Público Federal. Vamos juntos colher 1,5 milhão de assinaturas e contribuir com a mudança do nosso país. De volta com o nosso programa Facilita Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso programa continua falando um pouquinho mais da Comissão Auxiliar de Fiscalização. Estou recebendo agora o engenheiro elétrico e engenheiro da Segurança do Trabalho, que é o Marcelo Pinto Ataide, que é o responsável pela fiscalização de atividade elétrica aqui, que compreende a área do CREA da Unidade Limeira. Ô Marcelo, essa é uma área assim, bastante complexa, bastante difícil de se fiscalizar? Eu acredito que seja, porque normalmente todo mundo acha que entende um pouquinho de eletricidade. Isso é complicado. E normalmente isso daí cria um problema muito sério com as instalações. E hoje nós falamos muito em segurança, né, na área de instalação elétrica, e foi levantado pela associação Abracopel, que levanta essa parte de acidentes com instalações elétricas, e o índice de mortes na área de eletricidade tem aumentado bastante. Agora, são 3 fatores dentro da questão elétrica. Vou citar aqui, por exemplo, um fator é a questão da altura. A pessoa, né, acha que sabe instalar uma rede elétrica, né, acaba subindo no andaime, despenca da altura, né, indevida e acaba se machucando. Isso tudo tem que ter um cuidado, por exemplo, a questão da altura, a questão de onde colocar o quê? Tem toda uma norma técnica. Tem que ver, técnica. mas não é só a altura não. O que mais dá problema... Não, eu ia falar do choque elétrico também. Mas a altura é um problema sério. Às vezes a pessoa sobe normalmente na residência, ela vai subir numa cadeira, ela vai subir num banquinho, né, para poder trocar uma lâmpada. Uma escada que não tem muita segurança. Por exemplo, a questão do choque elétrico, né? Tem muitas pessoas, não, se eu pegar num fio só, não tem problema nenhum. Né? E como que é essa situação que vocês veem? O choque elétrico é um problema muito sério com relação à circulação da corrente, porque você causa uma contração involuntária. E com isso nós temos aqui o diafragma, né? Então eu posso ter uma parada respiratória, como se passar pelo coração, eu posso ter uma parada cardíaca também, ou uma fibrilação cardíaca com uma corrente muito pequenininha. Daí a necessidade de se contratar um profissional, né, para fazer a manutenção. Para poder fazer o projeto, já começar isso no projeto e no tipo da instalação. Agora, uma coisa que é bastante interessante, Marcelo, é que muitas pessoas, né, acabam instalando ali 3, 4 tomadas, só que nessas 3 ou 4 tomadas instala 20 equipamentos, né? É natural que não vai aguentar. Hoje, pela norma técnica, né, que ela é respaldada pela norma de segurança do trabalho, que consequentemente tem uma força legal, o Benjamin, por exemplo, é um artifício proibido por norma.
Porque num ponto que foi feito um cálculo por uma determinada corrente, você está aumentando a corrente naquele ponto, criando a possibilidade de um princípio de incêndio, tá? Por aquecimento. Então isso é um problema sério. A questão da escolha do eletricista, por exemplo. Hoje o que a gente tem batalhado muito é que o eletricista ele tem que ter formação, tá? Nós temos hoje no mercado um pessoal muito preparado e um pessoal pouco preparado. Eu acho que a pessoa faz um cursinho de 2, 3 semanas, um mês aí e já sai como se fosse eletricista. Não, ele para poder exercer a profissão, ele tem que ter essa formação. Eu até me lembro que eu tenho uma irmã minha que mora na Austrália. Sim. E ela estava dizendo que para ela poder executar um serviço na residência, em qualquer residência, para trocar uma tomada, ele tem que apresentar a carteirinha de profissional habilitado e credenciado para executar aquela atividade. Um dia a gente chega assim aqui. Vai demorar um pouco. Nós estamos lutando por isso. Por exemplo, eu estive conversando, né, com outros profissionais de outras áreas, mas a questão, por exemplo, do trabalho elétrico, também exige-se a recolha da RT? Toda atividade. Com eletricidade é uma atividade técnica. Por ser uma atividade técnica, a pessoa tem que ter uma formação, um preparo e, consequentemente, mostrar perante a lei que ela tem essa formação. Muito bem. E quem é vivo não vai nunca tocar numa fonte de energia, né? Lógico que não. Aliás, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Existem algumas situações de obras assim que elas são executadas muito próximas à rede elétrica. Como é que fica a avaliação de vocês numa situação como essa? Quando é próximo de rede elétrica, você tem as distâncias determinadas por norma, tá? E tem que ter um laudo para poder ter essa avaliação mesmo, as distâncias confiáveis, vamos dizer, né? Agora, tem muita coisa que vai evoluindo com o tempo. Por exemplo, do dia 22 de junho desse ano, está valendo a nova norma de descargas atmosféricas, que foi revisada agora. Entendeu? Ela foi revisada a partir do dia 22/6, ela mudou. Ela saiu de 52 folhas, foi para 340. Caramba! Tá? E tem uma das partes dessa norma, por exemplo, ela vai fazer análise de risco. Então, o profissional hoje vai determinar o tipo do sistema de SPDA em função da análise de risco que ele fizer da instalação. Então, mudou bem o conceito, né? Então, isso daí, ou seja, isso é consequência da própria evolução das pesquisas. Então, a eletricidade, ela tem uma constante evolução. Então, não adianta falar assim que um eletricista era um bom eletricista 10 anos atrás, que hoje a realidade é outra. O Maércio Gachet é engenheiro mecânico, está aqui para conversar com a gente também sobre a comissão. Qual que é a sua atribuição dentro dessa comissão, Maércio? Boa noite. A minha atribuição dentro da comissão é voltada para a engenharia mecânica e dentro do trabalho que a gente faz, ele está direcionado a acompanhamentos das auditorias que são feitos pelos fiscais. Então, nós temos aqui as reuniões mensais, que são feitos aqui pelos membros da comissão. Uhum. E a gente pega os números, pega alguns problemas, dá sugestões. Caso a gente não tenha momentaneamente, a gente busca através de um órgão preparado para orientar o pessoal. E nesse momento vocês estão com uma demanda grande, como é que está o trabalho de vocês nesse momento? Nosso trabalho agora nesse momento, ele é de estratificar os trabalhos que a gente tem, pontuar, classificar por curva A, B, C e atacar os pontos que são mais necessários. Hoje, por exemplo, qual que é o principal trabalho de vocês, ou o principal trabalho seu? Qual que está mais preocupando a comissão de fiscalização? Os trabalhos eles são voltados às auditorias nas empresas. Uhum. Então, digamos que você elege um ponto que seria assim, um foco de um problema, você vai até lá através do fiscal, ele faz uma análise do problema e traz
E se naquele momento ele tiver segurança, ele faz uma atuação lá na empresa para que seja resolvido o problema. Mas hoje, assim, na prática mesmo, o que está mais preocupando? Olha, a empresa de joias está preocupando com o despejo irregular de resíduos. Olha, a outra área, mecânica, está trazendo, né, algum tipo de problema. Qual que é o grande problema que vocês têm hoje que isso pode ser conversado e resolvido? Tá. Então, dentro dos vários fiscais que a gente tem, cada um é focado mais num segmento. Então, temos problemas de resíduos, temos alguns problemas dentro das empresas de segurança, voltado aos EPIs, então toda essa preocupação junto à empresa mecânica. E tudo isso, ao final, sai um relatório e, né, com pelo menos a solução ali praticamente resolvida, né? Resolvido. E, por exemplo, alguém tiver algum tipo de informação para passar, né, para a Comissão Auxiliar de Fiscalização, pode fazer o quê? Eles podem vir até o CREA ou ligar ao CREA, fazer uma espécie assim de uma declaração, de uma denúncia, entre aspas. Aí o pessoal aqui, eles analisam e fazem auditoria quando for necessário. Maxwell Colombini, que é o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras, vai falar agora um pouquinho mais sobre o Minuto Legal. Hoje nós vamos falar da recolha da RT. O que significa a recolha da RT? A RT, como nós falamos da outra vez, é a anotação de responsabilidade técnica. E ela é determinada por lei. A Lei 6496 de 77, veja bem, 77, já faz quase 40 anos aí que nós temos, 50 anos que nós temos essa lei. E o que ela diz, essa lei? No primeiro artigo fala que todo trabalho de engenharia, tecnologia, escrito ou verbal, é muito importante isso, ele tem que ser feito, esse trabalho, esse projeto, esse serviço, com o recolhimento dessa RT. Então, todo trabalho que é feito que não tem RT, judicialmente ou legal, ela não é legal, se torna ilegal. E aí eu vou falar uma coisa melhor ainda, que muito profissional não sabe disso. Nós temos, dentro da lei, reservado 20% do valor da lei para o sistema mútua, que é aquele que nós conversamos no programa passado com o pessoal lá em Ourinhos, Sim. Santiago. E o que é a multa? É a caixa de assistência dos profissionais da área do CREA São Paulo, registrado pelo CREA São Paulo, onde a pessoa fica associado e consegue ter benefícios reembolsáveis com taxas que você não encontra no mercado por aí. É muito interessante e muito vantajoso. Eu mesmo tenho um financiamento de carro feito pela mútua. E realmente, eu falo para você, não tem preço melhor do que esse. É muito Aliás, bom. os profissionais dessa área de engenharia devem procurar mútua, né? Procurar saber mais sobre, né, os financiamentos que a mútua tem. Sim, não tenha dúvida. Você sendo já sócio, você já ganha vários benefícios na medida que você entra associado. Aí depois de um ano de carência, você já tem direito a pedir os benefícios que chamam de reembolsáveis, que são os financiamentos para compra de um equipamento, de uma casa, de um carro, de uma viagem e assim por diante. Legal, obrigado mais uma vez e até a próxima. Ok, contamos com mais outro trabalho desta forma. Legal, esse é o nosso programa Facilita Araras, que está terminando aqui, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. A gente se encontra num próximo programa. Até lá, obrigado.